Olá, bem-vindos ao Dor em Dose, podcast de saúde da Rede Dor, seu canal ideal para assuntos relacionados à sua saúde e de sua família. Eu me chamo Flávio Cury, sou cardiologista e coordenador do Centro de Estudos do Hospital Copstar. No episódio de hoje falaremos sobre vacinação do paciente adulto, com a presença do Dr. José Cerbino, infectologista e pós-doutor em saúde global pela Universidade de Harvard. Olá, Cerbino, obrigado por ter vindo, viu? Esse assunto gera muitas dúvidas, né? Vai ser muito bom você esclarecer para a população em geral isso aí. Eu pergunto para você uma coisa que sempre me perguntam. Eu já fui vacinado na infância para quase tudo. Eu preciso ser revacinado? E de quê? Então, Flávio, olá, obrigado pelo convite, né? É sempre bom a gente estar aqui para falar sobre vacinas. Essa pergunta a gente também recebe muito, né? É importante a gente entender que a vacina, a decisão de vacinar uma pessoa, sempre é uma decisão de risco-benefício. Qual o risco que aquela pessoa tem com aquela doença e qual o benefício que ela vai ter com a vacina. Essa relação de risco-benefício, ela muda com a idade. Então, algumas vacinas que são muito importantes na infância já não vão fazer mais tanta diferença para o adulto. E algumas vacinas que para a criança não são importantes, são primordiais para o adulto. Então a questão da faixa etária por si só já influencia nessas indicações. Algum adulto pode precisar de alguma vacina naquele momento, independente dele ter se vacinado com todas as vacinas na infância. O que a gente tem também, principalmente nos últimos 20 anos, a gente teve uma inclusão de uma série de novas vacinas no programa. Então muitos adultos hoje não tiveram oportunidade de receber essas vacinas na infância. Então a gente também precisa atualizar o calendário do adulto que passou pela infância e não recebeu algumas vacinas mais novas que as crianças de hoje já recebem. Então sim, todo adulto vai precisar de vacinas. Quais vacinas ele vai precisar é uma decisão que às vezes precisa ser individualizada, de acordo com se aquele adulto tem alguma doença, né, que a gente chama de comorbidade, se ele tem algum outro problema de saúde, das vacinas que ele tomou na infância, que ele recebeu, que ele deixou de receber. Isso vai fazer com que a gente acabe individualizando para cada pessoa as vacinas que ela vai precisar. Mas hoje todo adulto vai precisar de alguma vacina. Eu pergunto para você o seguinte, chega ao consultório um adulto e um idoso, ambos com boa saúde. Quais seriam as vacinas que você indicaria com mais frequência nessas duas faixas etárias? Então, a gente tem algumas vacinas que são recomendadas independente das condições que a pessoa tem, né? Então, a gente tem, por exemplo, a vacina contra difteria, tétano e coqueluche, que é a DTPA. Nas unidades públicas de saúde é a DT que a gente tem disponível, e que nas privadas a gente tem a DTPA, que tem o componente coqueluche também associado. Essa vacina ela é recomendada a cada 10 anos para todo mundo. Então a cada 10 anos a pessoa precisa tomar o reforço dessa vacina durante a idade adulta, durante o idoso. A gente também faz uma separação entre o calendário do adulto, que vai de 18 a 59 anos, e o calendário do idoso, a partir de 60 anos. Porque algumas vacinas são recomendadas para o idoso, né? Então, por exemplo, a vacina de influenza, a gente tem a campanha, ela pode ser aplicada para todos os adultos, quem tiver a oportunidade de receber deve ser vacinado todo ano, anualmente, com a vacina de influenza. E os idosos têm, inclusive, a possibilidade de se vacinar durante a campanha, né, nas unidades públicas, recebendo a vacina de influenza. Essa também é uma vacina indicada para todas as pessoas anualmente. A gente, a partir daí, começa a entrar nas vacinas que são indicadas conforme as vacinas que você recebeu na infância. Então, para as pessoas que não receberam a vacina de sarampo, por exemplo, está indicada essa vacinação. Quem não recebeu a vacina de hepatite B, a vacina de hepatite B foi introduzida mais ou menos no ano 2000. Quem passou pela infância antes disso, provavelmente não recebeu a vacina na infância. Então, o adulto deve se vacinar contra hepatite B também. A gente tem vacinas mais novas, né, que foram introduzidas mais recentemente, ainda não estão no Programa Nacional de Imunização, mas estão disponíveis em clínicas privadas, como a vacina da dengue, que é indicada a partir dos 4 anos e até aos 59. A vacina de herpes zoster é indicada a partir dos 50 anos. Então, adultos e idosos que tenham possibilidade de receber essas vacinas também devem se vacinar, independente de qualquer outra condição clínica. Perfeito, Cerbino. Agora é o seguinte, existem situações especiais em qualquer faixa etária. Pessoas que têm doenças que provocam imunodepressão ou que usam medicamento que deprime a imunidade por causa de doenças de base, né? E por causa disso eu me pergunto, qual vacina que eu posso tomar? As vacinas são todas iguais, elas agem da mesma maneira, são vírus atenuados, são vírus mortos? Você pode tentar explicar isso pra gente, por favor? Claro, Flávio, essa é uma dúvida também bastante comum, né? Como eu falei, a gente continuar na lógica do risco-benefício, né? Quando você tem uma condição de saúde, se você tem uma doença pulmonar, se você tem uma doença cardíaca, se você é imunodeprimido porque você toma algum medicamento ou porque você tem alguma doença,
isso vai alterar essa relação de risco-benefício. Isso pode aumentar o risco de você ter alguma doença ou pode aumentar o benefício que aquela vacina vai te dar. Então, as pessoas que têm essas condições vão ter indicações diferentes das pessoas que não têm nenhuma outra doença. Isso vai alterar esse balanço risco-benefício. Isso faz com que, por exemplo, o adulto jovem que tem uma doença cardiovascular, uma doença pulmonar, vai ter indicação da vacinação de pneumo, por exemplo. Que para o indivíduo, para o adulto que não tem nenhuma condição de saúde, ele só vai ter um benefício com aquela vacina mesmo na infância ou quando ele for idoso. Mas a presença de uma condição clínica pode alterar esse balanço e fazer com que aquela pessoa tenha um benefício com a vacina numa idade diferente. Na questão do imunodeprimido, especificamente, faz uma diferença muito grande, né? Por quê? A gente tem 2 grupos de vacinas, acho que a gente pode até já falar sobre isso, né? A gente pode dividir, as vacinas têm várias plataformas, várias formas diferentes de serem produzidas. Mas a gente pode dividir em 2 grandes grupos. As inativadas, que não contém nenhum organismo vivo dentro da vacina, a gente só tem pedaços da vacina, um pedaço da proteína, um pedaço da membrana, que é o suficiente para fazer com que o nosso organismo produza os anticorpos, né, faça a defesa contra aquele organismo. E a gente tem as vacinas vivas, que a gente ainda tem ali dentro o organismo que causa a doença vivo, mas ele está atenuado. Ele é vivo, então ele tem ainda a capacidade de se reproduzir o suficiente para estimular a gente a produzir o anticorpo contra ele, mas ele não causa mais doença. No indivíduo imunodeprimido, que tem um problema de imunidade, essas vacinas vivas atenuadas ainda podem representar um risco, mesmo sendo atenuadas, porque essa pessoa não tem uma defesa, um organismo dele não está ainda organizado da forma como uma pessoa que não tem nenhuma patologia. Então, para esses indivíduos, as vacinas vivas atenuadas são contraindicadas na grande maioria das vezes. Quais seriam essas vacinas, né? Então, a gente tem a tríplice viral, que é muito comum, que é sarampo, cachumba, rubéola. A vacina contra a varicela, né, a catapora, também é uma vacina atenuada. A vacina contra a febre amarela, é uma vacina também viva. A vacina contra a dengue, tanto a anterior quanto a nova, que foi introduzida mais recentemente, também é uma vacina viva. As vacinas orais, a vacina contra a polio, a vacina contra o rotavírus, essas vacinas contêm os organismos vivos. Então, de uma maneira geral, para o indivíduo imunodeprimido, ele não pode receber essas vacinas, elas representam um risco para ele. Já as vacinas inativadas, como por exemplo a vacina de influenza, a vacina de Covid, a vacina de pneumo, são vacinas que não têm contraindicação para essas pessoas imunodeprimidas e, pelo contrário, elas têm uma indicação mais forte até, porque essas pessoas, por serem imunodeprimidas, elas vão ter um risco mais alto com a influenza, vão ter um risco mais alto com a Covid, vão ter um risco mais alto de doença pneumocócica, elas têm um risco maior de se infectar e têm um risco mais alto de terem formas graves. Então, a vacina é mais importante até para elas do que para as outras pessoas. Então, a gente tem um balanço, né? Ela passa a ter uma indicação mais forte de receber as vacinas inativadas, quando ela é imunodeprimida, e ao mesmo tempo que ela tem uma contraindicação para receber as vacinas atenuadas. Por isso que é importante que o seu médico, né, que esteja fazendo esse teu acompanhamento da sua doença ou do seu medicamento imunossupressor, que ele faça essa indicação e direcione o seu esquema vacinal para que você receba as melhores vacinas, as mais indicadas para você, para a sua situação específica. Muito bom, muito obrigado. Agora, uma coisa que acontece muito, quer dizer, a vacina para influenza, por exemplo, é vírus morto, né? Só tem pedaços do vírus, não é isso? Inativada. A gente ouve muita pessoa, eu tomei a vacina e fiquei gripado. Exatamente, toda hora eu escuto isso, mas não tem nenhuma lógica. É só para ficar claro que isso aí é uma crendice, isso tem que acabar, né? Que isso cria muito problema e vacinar evita a doença, né? Isso, é biologicamente impossível você pegar a gripe com a vacina porque ela não tem o vírus ali dentro. Pois é. Só tem uma proteína. O que acontece? A gente aplica a vacina de influenza, ela é uma vacina sazonal que a gente chama, quer dizer, ela é de acordo com a temporada. A gente aplica a vacina na temporada onde a maioria dos vírus respiratórios circulam, porque a gente quer justamente prevenir a influenza que vai circular naquele momento. Mas a vacina ela vai te proteger contra 3 ou 4 subtipos de influenza, que são os mais frequentes, os que estão circulando naquele ano. Além dele, você tem outros subtipos de influenza que não fazem parte da vacina. E você tem outros vírus respiratórios circulando, rinovírus, vírus social respiratório, que circulam naquele mesmo momento. Então as pessoas acabam fazendo uma associação temporal. Ela toma a vacina, ela se expõe a um outro vírus respiratório qualquer, que vai dar um sintoma parecido com influenza, ela pega aquele vírus respiratório naquele momento e ela começa a associar que foi a vacina que causou isso. Mas é super importante a gente desmistificar isso, até para a comunidade médica mesmo, né?
A vacina não tem. A vacina pode dar efeitos adversos? Pode. Toda vacina tem efeitos adversos. A vacina de influenza é uma vacina super segura. O que ela dá normalmente é reação local, aquela dor no braço, vermelhidão, que leva 2, 3 dias e desaparece. Mas causar a doença para a vacina de influenza, isso não é uma possibilidade, porque a gente não tem o vírus ali dentro. Né? Entendi. Agora, uma coisa. Outra pergunta frequente. Quais são as vacinas que eu posso tomar no mesmo dia, simultaneamente? Então... Essa também é uma pergunta muito frequente, né? Assim, aplicar as vacinas no mesmo dia, ela tem uma grande vantagem, que é o que a gente chama de oportunidade de vacinação. Então, a gente sabe que se a pessoa vai numa unidade receber a vacina, se a gente conseguir aplicar mais de uma vacina naquele dia, a gente melhora a adesão do que se a gente pedir para a pessoa voltar vários dias seguintes para receber outras vacinas. Então, sempre que possível, o programa tenta concentrar um número maior de aplicações no mesmo dia. Como a gente dividiu as vacinas anteriormente, né, as vacinas inativadas, que a gente chama, via de regra, elas podem ser aplicadas com qualquer intervalo. Entendi. No mesmo dia, no dia seguinte, 2 dias depois. Isso não altera em nada o funcionamento da vacina e não altera a segurança da vacina. As vacinas atenuadas, que são essas vivas que eu falei, a vacina do sarampo, varicela, a febre amarela, essas vacinas elas podem ser aplicadas no mesmo dia, via de regra, no mesmo dia. Você pode tomar as duas no mesmo dia, podem tomar junto com uma outra inativada. Mas se você não recebê-las no mesmo dia, a gente precisa dar um intervalo também, em geral, de 30 dias entre elas. Né? Tá. Então, assim, algumas vacinas têm esse cuidado, você tem que dar um intervalo. Então, a gente tem, por exemplo, 2 tipos diferentes de vacina de pneumo. As pneumos conjugadas e as polissacarídicas. Elas também não podem ser aplicadas juntas, tem que ter um intervalo entre elas. Então, algumas vacinas têm que ter esse cuidado. De uma maneira geral, a gente tem hoje mais de 20 vacinas disponíveis, né? Elas podem ser aplicadas no mesmo dia. E o que é importante, as pessoas da sala de vacina, as pessoas da clínica de vacina, elas têm essa informação de quais vacinas podem ser aplicadas naquele dia. Então, a gente seguindo essas recomendações das pessoas que estão prescrevendo a vacina, das pessoas que estão lá aplicando, isso aí faz parte da rotina, né? A gente sabe quais as vacinas que podem ser aplicadas no mesmo dia, quais que precisam de intervalo. Então, sempre seguindo as recomendações, a gente consegue fazer uma vacinação de forma segura e aproveitar, né, a visita para tentar se proteger da melhor forma possível com um número menor de visitas à clínica. Muito bom. Uma pergunta. Isso é comum, um paciente jovem vai ao consultório, jovem assim, na idade produtiva, vai viajar para um país cuja qualidade de saúde não é grande coisa. Quais são as vacinas que você recomendaria? O paciente vai para a África, por exemplo, assim, como prioridade para se proteger. Então, a gente existe uma questão Depende que da região, né? O aconselhamento de viagem, medicina do viajante, né? Que estuda exatamente isso. Que isso é super importante, né? Como eu falei, a questão do risco-benefício, de novo, voltando, o risco em outro local diferente do Brasil pode te fazer com que você precise de outras vacinas, porque lá o risco pode ser diferente do risco que você está submetido aqui. Claro. Então, o que a gente tem? Alguns países, para eles existe uma obrigatoriedade, né, de apresentação de vacina. A gente teve isso para a Covid durante a pandemia, isso já caiu. A vacina de Covid hoje não é exigida em mais lugar nenhum, país nenhum. Mas para a vacina de febre amarela é exigida em alguns países, então você precisa receber a vacina 10 dias antes para conseguir entrar no país, senão você não vai. Aí tem uma lista de países, que isso varia, né, de país para país. E alguns países, principalmente países árabes, também você precisa da vacina de meningite. Porque são áreas de transmissão elevada de meningite e tal, então existem barreiras, você precisa estar vacinado para entrar lá. Fora isso, a vacinação vai depender do teu risco. E aí a gente tem, por exemplo, para algumas áreas na África, por exemplo, que é importante o adulto se vacinar contra pólio. Porque ele só se vacinou contra pólio na infância. Depois a gente não recebe outras vacinas. Isso faz com que a nossa imunidade caia. Você aqui não está mais exposto a pólio, né? A gente tem, nas Américas a pólio está controlada, não tem mais transmissão, mas em algumas áreas da África a gente tem essa transmissão. Então você pode ser necessário fazer um reforço para a vacinação contra pólio. A vacinação contra a febre amarela é importante para algumas áreas. Quando o país exige a vacinação de febre amarela, na verdade ele quer que não entre ninguém com febre amarela lá. Ele está fazendo isso. Então o país diz, olha, eu não quero ninguém aqui com febre amarela, eu quero que todo mundo esteja vacinado. Mas alguns países que têm febre amarela não fazem essa exigência, porque já tem essa transmissão lá. Aí é importante para o viajante se vacinar. Mesmo que não seja obrigatório, é importante que ele esteja vacinado antes de viajar, porque pode ter transmissão de febre amarela. Então, febre amarela, pólio, as vacinas de transmissão respiratória, pneumo, influenza,
dependendo da idade da pessoa, do tipo de viagem, a gente tem dados epidemiológicos, por exemplo, que mostram que as pessoas tendem também a ter maior exposição, por exemplo, a doenças de transmissão hídrica, de transmissão por alimentos. Quando a pessoa viaja, ela vai experimentar uma comida típica, come uma comida que não está acostumada, vai comer em áreas que não são tão seguras. A gente tem também um aumento de exposição, por exemplo, a doenças sexualmente transmissíveis, né, durante viagens. Então, tudo isso faz com que vacinas como, por exemplo, hepatite B, HPV, dos casos das doenças né, sexualmente transmissíveis, e vacinas como, por exemplo, mesmo vacina contra a febre tifoide, que é uma vacina que a gente não usa de rotina aqui, mas numa área que você eventualmente tenha uma transmissão alta de febre tifoide, pode ser necessário que você receba. Mas isso vai ter que ser sempre individualizado, né, conforme o país que você está indo, o que tem de circulação lá, o tipo de viagem que você vai fazer. Se você vai fazer uma viagem turística, vai ficar em áreas urbanas, em hotéis, ou se você vai fazer uma viagem, um safari, vai fazer um ecoturismo. Então isso também muda o seu risco durante a viagem, né? Tétano sempre? O que você acha? Tétano sempre, né? Está sempre em dia, né? O tétano a gente precisa fazer de 10 em 10 anos. E é uma observação interessante. A gente eliminou o tétano neonatal, que há décadas atrás era um problema, que era o tétano associado ao cordão umbilical do bebê, né? E hoje as crianças todas são vacinadas contra tétano. Então a gente não tem mais, a gente vacina gestante também. Então a gente não tem mais essa transmissão. A gente eliminou praticamente o tétano na infância. Os casos de tétano que a gente ainda tem, em geral, são em idosos, que não fazem um reforço a cada 10 anos, que é recomendado. E aí vai ter um ferimento tetanogênico, né, que pode transmitir tétano mais velho e acaba não fazendo a vacina. Então os casos que a gente tem hoje de tétano já não são mais em crianças, que era o mais comum antigamente. São idosos, porque eles não fazem essa vacinação a cada 10 anos. Então o tétano você tem que estar sempre vacinado, independente da viagem, independente do risco. A cada 10 anos fazer o reforço é o que vai garantir que você não tenha a doença. Uma pergunta frequente no consultório pergunta: quando eu tomo vacina, essa vacina pode interferir com a ação de algum medicamento que eu estou usando? Isso existe? Existe essa preocupação realmente? Não, via de regra não. A gente também recebe muito isso, pergunta sobre medicamento, pergunta sobre álcool, né? Eu posso beber hoje que eu tomei a vacina? Então, via de regra não. A gente tem cuidado sempre com relação aos imunossupressores. Exato, corticoide, né? Você pedir para não tomar próximo, né? Se puder. Isso, a imunossupressão altera tanto o funcionamento das vacinas, algumas não vão funcionar tão bem no indivíduo que toma imunossupressor, e outras vão acabar contraindicando, né? E aí é importante que o médico também sinalize, né, qual o imunossupressor que o indivíduo está tomando, o nível de imunossupressão que ele tem, para que na sala de vacina também as pessoas tenham essa informação. Mas, via de regra, nenhum outro medicamento vai interferir com a questão da vacina, nem medicamentos utilizados para controlar doenças crônicas, mesmo antibióticos, né? O que a gente recomenda, por exemplo, é que a pessoa não se vacine se ela tiver uma infecção em atividade. Então, se ela está tomando antibiótico, ela está no momento com febre, fazendo tratamento de uma infecção em atividade, ela não deve se vacinar, porque a gente recomenda que ela aguarde até esse quadro infeccioso agudo se resolva. Mas se ela está usando antibiótico já por uma doença que já está controlada, que ela não tem sintoma, não tem mais nenhuma manifestação, mas ela está fazendo um antibiótico ainda para completar um tratamento ou para uma profilaxia, alguma coisa do tipo, também não contraindica a utilização de antibiótico, não contraindica a vacinação. Finalizamos por hoje mais um episódio do DOR em Dose, o podcast Saúde da Rede DOR. Esperamos ter colaborado nas suas dúvidas ou acrescentado informações valiosas para a prevenção, o cuidado e o tratamento de doenças. Siga as redes sociais da Rede DOR, inscreva-se no canal e acompanhe todos os episódios do DOR em Dose pelo Spotify e YouTube. Abraços e até breve!